Tem que aprender a adorar a Deus le Seigneur. e a louvar o Senhor. Dans le monde, il y a ce qu'on appelle la flatterie. No mundo é aquele que chamam de... Oyebi, Vocês sabem na biso bato na mokili boy. que nós os mundanos, Po osepela na moto. para você se alegrar em pessoa, Tout d'abord, faut que la moto azo reconnaître. tem que ser uma pessoa que está a reconhecer. Alors, na carte de reconnaissance, tu as la nini. Dentro do reconhecimento temos o quê? Tu as la obéissance. Temos a Quand obediência. on reconnaît une personne, Quando reconhecemos on a uma des pessoa, limites. temos Mais que limites. l'homme sous na go salate pana. Uma coisa eu não posso Parce que fazer, na yebi oyas. porque eu sei o que estou Oye ba fazendo. place au rotiai. Vai saber. Et c'est comme ça qu'on est agréable. É aqui que somos Na biso agradáveis bato na moki. a nós os C'est de mundanos. même et pas ensemble. É do mesmo a Deus. Pour recevoir des choses et pas ensemble, Para receber il faut coisas être a un bon Deus. adorateur. Tem que ser um bom Ne sois pas adorador. juste une personne qui demande. Não seja uma pessoa que C'est pede, pourquoi parfois les pede. musiciens chantent mutafandi na Às vezes o músico canta, a pessoa está C'est comme sentada. si aqui na école la concert, É como que ele veio assistir num concerto. quand on est devant Dieu, il faut apprendre à louer les Quando estamos diante dele, tem que aprender a Je adorar. bénis le Seigneur. Abençoe o Senhor. Jamba zo batela biso. Deus está nos protegendo. Aqui nesta Au igreja, nom de Jésus, mutakokufa te. em nome de Jesus, Au ninguém nom de morrerá. Jésus, mutakofanda pe na hôpital Em ite na nome de Jesus, malade. ninguém entrará no hospital com as doenças. Je bénis Dieu, c'était le jeudi. Abençoe Deus foi na quinta-feira. Après culte, nde tozaki na culte ya jeudi. Depois do culto da quinta-feira, Après culte, biso nyonso tozongi na biso bandako. depois do culto, nós voltamos para casa. Alors, nga natikalaki ya totikana bandeko tozala na biso. Ficamos com os irmãos. Tokomi ba 0 heure. Quando bateu 0 hora, Na bande na kokotanga. eu estava a estudar. Bimi libanda na ya kosambela. Saí para mim orar. Peke na fukami na tribune na bando sambela. Quando eu me ajoelhei na Le Seigneur tribuna, m'a fait grâce. o Senhor me fez Miso graça. nange fongwami, j'ai commencé à voir. Eu comecei a ver. Namoni bato balati balingwanda. Ouvi pessoas Balati balingwanda. usando as cuecas. Baza, je crois, ba poudre pembe ou Eles colocaram pó. Baza pembe. Eles são brancos. Pakoli biloko pembe ne longi nzoto Colocaram mobimba. umas coisas Balati brancas. balingwanda. Usaram as Alors, cuecas. bazalaki ya milai. Eram compridos, Ia altos, mikuse. outros baixinhos. Bazo ya na église. Eles estavam vindo na igreja. Kozwa bato na biso. Estão vindo buscar nossas pessoas. Awa bato na bino bazati. Aqui não tem essas Awa nazala pessoas. mutu mote wa kokota poche mo. Aqui não tem ninguém que vai entrar para pegar alguém. Começaram a me ameaçar. Pendant que je priais, Enquanto orava, quando nós na prière na como osambela. tinha oração, De plus en plus na osambela. de mais que eu estava Au lieu que na orando, mona bato ngo basila. ao invés de ver que as pessoas estão a acabar, eles estão se tornando De plus en plus que muito. je priais, De mais que eu mais orava, como na bato na bakomi avenue mobimba. essas pessoas vieram, encheram toda a rua. Bango na bango. Bazon menacer porte église. Eles estão a ameaçar a porta da Alors igreja. comme c'est la prière, Como é a oração, non, cette vision je ne eu peux disse, não, pas essa visão laisser ça comme ça. não pode Na ficar la musi assim. bandeko nyonso bazala l'église. Acordei todos os irmãos que vivem em cada Quand igreja. venez, je vis ça. Venham ouvir isto, Venez, on va prier. vamos orar. Bango nyonso bazala ki na butano, on a eu le temps de Todos prier eles pour tiveram l'église. tempo de orar pela igreja. Oramos para vocês todos que estão dormindo em casa. Passou. Ce que je mets, O que eu amei c'était le jeudi. foi na quinta-feira. O que passou. Tango eleki. Quando passou. Frère Achille, où il est? Frère Achille, O irmão Archie azoyebisanga pai. já me dizia, pai, Jeudi tango la musi biso tosambela mpona sujet wana. na quinta-feira quando nos acordou para Na orar, senti ba chair de poule ebimika na eu bangi makasi. senti arrepio. Abi parce que makambo oyo lobi. Porque o que disseste? Tofandaki so na frère Grégoire. Sentamos com o irmão N'est-ce Gregório, pas? não é? Abisanga tofandaki na frère Grégoire. Estávamos com o irmão Frère Grégoire Gregório. azobetela nga ndoto. O irmão estava me Abi contando um aloti sonho. ndoto bato amikuse balasi Teve um balingwanda. som, uns baixinhos Baye na église bazoya koluka vieram bato. à igreja à procura de Alors pessoas. berger ozwi biso mati biso na tribune. Nos tomamos, colocaste nos na biso ke bopanga tribuna. na bino te. Disseste, não tenha Bato wana medo. nyonso bozomona ata mutu moko te akota na kati. Toda pessoa que está vendo, ninguém vai Oh, entrar na igreja. C'est ça. Era Yo isto. ndoto wana. Est-ce Era que isto. tosolai nao? Será que nós conversamos? Tango frère Achille alobi nanga bongo zwi la confirmation na bi irmão mama obteve filo a confirmação. réellement totambolaka na nzambe. Realmente nós andamos com Nzambe Deus. ninga azobatela biso Deus loba ke como tem nos mutu protegido. azala rebelle na alliance. Que seja rebelde Mais na si tu es aliança. fils d'alliance, Se você é filho ou na fille aliança, d'alliance, ou filha na tu aliança, ne mourras tu pas. não morrerás. Ata ba complongo bazosala ndenge nini Mesmo okokota na conspirações sama estão fazendo belete. com você não vai Tant entrar que tu es debaixo da attaché terra. dans cette alliance, Enquanto estás rien apegado com de essa mal ne aliança, t'arrivera. nada de mal vai te atingir. Traverser nzela mo lokola ya pasi. Mesmo se atravessar um caminho de dificuldade, ao invés de Deus é que está te fazendo para te fortalecer. A morte não te verá. Como tu congregas aqui, creia ao Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a sua família. Comme tu es ici, Como tu estás aqui, tu engages aussi votre famille. estás a comprometer também a vossa Reste juste família. fidèle à l'alliance. Resta somente fiel Quand na j'ai écouté aliança. ça, Quando ouvi isto, nous disons ensemble merci eu disse a Deus parce obrigado, que tu marches avec nous. porque tu andas Et conosco pour que ça rabisse nguya, e você nos dá o pour poder la misala Satan. por cima da obra de Lokola Satanás. humain,
como humano. Quand j'ai cette révélation, quando eu tive essa revelação, nós oremos, terminamos. Dormi sozinho no gabinete. Eu disse, vem, vamos dormir juntos. Ah oui, parce que la profondeur de la vision, c'est la spiritualité. Porque a profundeza da visão é a espiritualidade. Ce que moi j'avais vu, c'était compliqué. O que eu vi era complicado. Eu disse, vem, vamos dormir aqui. Vai vir aparecer aqui durante a noite. Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Eu sei que Deus vai te fazer. Alors, na manhã de hoje, parler un peu par la grâce de Dieu. Vou falar pela graça de Deus. Eu sei que serás abençoado. O meu tema é: demande ce que tu veux. Peça aquilo que tu queres. Senga oyo yolingi. Peça aquilo que tu queres. O subtema é avoir un père spirituel. Ter pai espiritual. Demande ce que tu veux. Peça aquilo que tu queres. Le grand thème. O subtema. Le sous-thème. O subtema. C'est avoir le père spirituel. É ter o pai espiritual. Je vais aujourd'hui expliquer un peu. Eu quero explicar. Histoire parce qu'il y a trop de débats dans le monde. Porque há muito debate no mundo. Pai espiritual e tudo. Como filho de minha vida. Par la grâce de Dieu, je vais. Pela graça de Deus. Eu vou falar disso pouquinho. Demande ce que tu veux. Peça aquilo que tu queres. Déjà, lorsqu'on dit demande ce que tu veux, quando falam que peça aquilo que tu queres, cela montre que on vous laisse isso mostra que vos la liberté de faire votre choix. A liberdade de fazer a vossa escolha. Le don que Dieu a donné à l'homme. Você sabe o dom que Deus deu ao homem? C'est le don de la volonté. É o dom da vontade. Dieu n'oblige pas l'homme. Deus não obriga o homem. Faça aquilo. Le don que Dieu a donné à l'homme. O dom que Deus deu ao homem. C'est la volonté. É a vontade. Tu es libre de faire ce que tu veux. Você é livre de fazer aquilo que tu quer. Parce que là une décision souveraine dans ton âme. Deus te deixou uma verdade soberana na sua alma. Donc pode dizer que hoje vou orar. Ou seja, não vou orar. C'est la décision que Dieu t'a laissée. É a decisão que Deus te deu. Donc liberté. Deus deixou para uma liberdade. Soit libre. Que o homem seja livre. De faire son choix. De fazer a sua escolha. Que l'homme soit libre. Que o homem seja livre. Là où il est. De ir onde ele quer. Alors, quand on dit demande ce que tu veux, quando falam peça aquilo que tu queres, montre que on te laisse le choix. Isso mostra que estão te deixando escolher ce que tu désires. De ter aquilo que tu desejas. Il y a un philosophe, je crois. Há filósofo. Son nom c'était Emmanuel Kant, je crois bien. O Emmanuel Kant disse alguma coisa. Le goût et les couleurs ne se discutent pas. O gosto e a cor não se discute. C'est-à-dire goût na couleur vai discutir rien. O gosto e a cor não se discute. Quand on vous oblige à avoir ce que vous devez avoir, quando vos obriga a ter o que vocês devem ter, também não pode te agradar, porque não é a sua vontade. Mais quand on vous dit quando vos fala de choisir ce que vous voulez, de escolher aquilo que vocês querem, vous allez juste choisir la chose qui vous plaît. Vai escolher aquilo que te agrada, porque deixaram a liberdade de escolher, deixaram a liberdade de pegar o que você deseja. Donc, ton choix, a sua escolha, c'est ça qui fera ton bonheur. É que fará a sua bondade. Quando estávamos a estudar, os pais te obrigavam. Você tem que fazer técnica. Eu não queria. No final você também não vai saber. Por fim você não vai aprender nada. Porque não foi o que você queria. Não era a coisa que você queria. Mas te obrigaram. Alors, portanto, quand on a un vouloir, quando temos que nós queremos, il faut aussi avoir l'accès tem que ter acesso e le pouvoir e o poder d'avoir ce qu'on désire. De ter aquilo que nós desejamos. Lorsque vous avez le vouloir, quando vocês têm aquilo, tens a vontade de uma coisa, não terás nada, somente porque tu precisas. Lorsqu'on a un vouloir, on a un besoin, quando temos desejo, tu dois d'abord trouver l'accès, tu tens que encontrar primeiramente o acesso ce que tu désires. De ter aquilo que tu desejas. Pode começar a pensar alguma coisa. Mais si tu n'as pas l'accès de l'avoir, se não tiver o acesso de ter, vai ficar somente nos pensamentos. Eu mesmo. A minha vida tem que parar na Europa. Ou tenho que ir para a Europa. Mesmo se estás a falar que tem que ir na Europa, tens o desejo de ir. Mas se não tiver o acesso de ir, não vais conseguir. Donc tout ce que tu veux, tudo aquilo que tu queres, tu as la facilité de l'avoir. Tens a facilidade donc de tu as l'accès aussi quando tens o acesso de ter,
essa coisa. Mais se você não accepta, se não tiver o acesso, tu peux désirer, podes desejar, mas por fim, nunca vais ter. Alors, qu'est-ce qui nous donne l'accès? O que nos dá acesso? D'avoir de ter ce que nous désirons. Aquilo que nós desejamos. Il faut d'abord savoir. Tem que primeiramente saber. Avant d'avoir ce qu'on veut, antes de ter aquilo que nós queremos, il faut avoir le pouvoir. Tem que ter o poder d'imposer la volonté de impor a vontade dans le monde spirituel. No mundo espiritual. Não pode receber aquilo que estás a pensar em ter. Si tu n'as pas la capacité, se não tiveres a capacidade d'imposer ta volonté de impor a sua vontade dans le monde spirituel. No mundo espiritual. Não podes ter a coisa que você pensa. Se não tiveres ainda as forças de colocar a vontade no mundo espiritual. Oramos aqui na libertação. Às vezes oramos por uma pessoa. O Senhor às vezes está falando dentro dele. Eu casei. Ela não pode se casar. Mesmo se casou não vai ter filho. O Espírito que fala no mundo. Essa pessoa se acordar. Eu quero casar. Eu quero nascer. O que está impedindo? Porque a espiritualidade não dá o acesso. Há um poder que lhe retém. O poder do Senhor está lhe prender. Não se precisa ir em frente. Não está dando certo. Porque é um poder que está prendendo. Tudo que nós obtemos fisicamente provém do mundo espiritual. O mundo espiritual, se te dar acesso, fisicamente vais tocar. Por isso eu concentro mensagens sobre a espiritualidade. Parce qu'on ne peut jamais parler de l'évangile de Jésus não se pode falar do evangelho de sans Jesus parler de la spiritualité. Sem falar da espiritualidade. Não pode ver coisas que tu pensas. Se não fazer crescer seu espírito. Si tu n'arrives pas à imposer ta volonté dans le monde spirituel. Se não consegue pôr a sua vontade no mundo espiritual, não vais conseguir. Combien on a vu de chrétiens? Quando vimos os cristãos? A pessoa ora vem todos os dias na igreja. As coisas não estão dando certo. Aí só que está ali bloqueado. É o irmão que permanece. O amigo íntimo que come junto. Toi, tu n'es pas spirituel. Como você não é espiritual? Tu n'arrives pas à imposer ta volonté dans le monde não spirituel. Chega a impor a sua vontade no mundo espiritual. Faz com que você fica carnal. Aquela pessoa vai te fazer sofrer. Déjà devenir chrétien, se tornar já cristão, il faut être un homme spirituel. Tem que ser já um homem espiritual. Por isso quando Jesus ia, a última coisa que disse aos seus discípulos, em meu nome, vous chasserez les démons. Vão expulsar o demônio. C'est-à-dire pour opérer comme moi, para operar vous devez d'abord avoir le pouvoir d'imposer la volonté. Tem que ter o poder de impor a vontade. Se não tem a capacidade de expulsar o espírito maligno, o que vão procurar vão ter. Um dia Daniel estava orando. Daniel rogava a Deus. Deus disse-lhe o seguinte: Daniel, no primeiro dia que você ouviu a sua oração, te deu que tu fosse desejado. O rei da Pérsia prendeu aquela bênção. Deus mandou o anjo para liberar essa bênção. Quer dizer, no mundo físico, você não ora para essas histórias. Não pode ter casas. Não pode ter casamento. Você não vai chegar ao topo. Spirituel, se no mundo espiritual você não é nada. Ça n'existe pas. Isso não existe. Tu ne peux jamais épater. Nunca si dans le monde spirituel se tu no n'es mundo rien. espiritual você não é nada. Entre guillemets. Ponto de exclamação. As pessoas estão a falar pelo concerto do pastor Moisés. Quando saía, veja como os pessoas faziam. Veja a demonstração que estão fazendo. Bom, moi je n'entre pas dans les détails. Eu não entro naqueles detalhes. Moi, je vois ça na idéologie, spectacle na sala. Eu vejo o espetáculo que ele fez. Eu voltei para aqueles que estão fazendo esse debate. Mais si réellement, le Messie en question, o Messias, ele está no mundo ocultista, está a fazer essas coisas. Vocês que não estão naquele mundo, vocês têm Deus. Por que não estão fazendo mais do que Ele? A espiritualité, ce n'est pas le fait de parler. A espiritualidade não é feito de falar. C'est le fait d'être en contact avec le monde spirituel. É feito de estar em contato com o mundo espiritual. Voilà pourquoi même aujourd'hui nous on prie trop. Mesmo hoje estamos a orar muito. A pessoa vem à igreja está orando. Il n'est pas spirituel. Como ele não é espiritual, as coisas que está querendo ele não está vendo. Ce qu'il désire ne le voit pas. O que ele deseja não está vendo. Tu ne deviendras jamais la personne que tu penses devenir. Não vai se tornar a pessoa que tu pensas em. Si tu n'arrives pas
à imposer la volonté dans le monde se você não consegue impor a vontade no mundo espiritual, on ne peut jamais influencer le physique. Nunca pode influenciar o físico. Si on n'impose pas dans le spirituel. Se não impõe espiritualidade. Por isso os bruxos vai acordar de manhã. Journée à l'élo. Dia de hoje. O monstro falar. Filho do mamãe. Coisa que vai fazer não vai dar certo. Vai sair, vai cometer, vai fazer um acidente. Vai fazer perder o dinheiro. Vai se encontrar com uma pessoa. Realmente o filho do mamãe também foi se encontrar com essa esposa. Porque desde de manhã há uma pessoa que impõe a espiritualidade na sua vida. Papa, quoi que les gens disent, eu quero que a pessoa diz. Quand il n'y a plus la spiritualité, quando não há espiritualidade, ce n'est plus important de parler de l'évangile. Não é importante de falar do evangelho. Se não há coisa espiritual, não é importante falar de outras coisas. Que Jésus ne fut pas un homme terrestre. Jesus não foi um homem céleste. Ele foi um homem celestial. Il faut que tu imposes. Tu tens que impor. Parce que le monde spirituel, porque o mundo espiritual, c'est le monde de parole contre parole. É um mundo de palavra contra palavra. A pessoa lhes amaldiçoa na família. Mesmo outros pais. Uma tia os seus filhos vão melhorar para ver. Começou a escorregar. A mãe está falando que você está olhando. Não fala nada. Ele é tia, se você falar será mal. Não vos amaldiçoar na cara. Não os amaldiçoar. A pessoa está dizendo, vai em frente. Não vou falar, principalmente que se eu falar não vai sair bem. O mundo espiritual é uma das réplicas. Tu falas, eu também falo. Il y a une différence entre l'impolitesse et répliquer pour ta propre falta de respeito. Tu ne peux pas accepter o seu filho pode melhorar para viver. Eu já estou a abanar o pano. Fica quieto. Principalmente seus filhos estão olhando. Un jour Jésus dit bonsoir Pilate. Dia Jesus Pilato perguntava a Jesus. Perguntou. Jesus não falava nada. Isso. Só te questionou, não está falando nada. Tu não sabes que eu tenho poder de te livrar para te matar. Nunca terás poder em cima dele. É no dia. Et nous c'est la force ya David na Goliath. Essa força de David. Isso aqui vai réplique. Elas replicam. Goliath é bisi yaka. Goliath disse na bomona zonzoto na yo na puake la bandeke. David alobi yozo ila ngana ba mopanga. Menga na suya na kombo ya Nzambe na bomo. Un homme spirituel doit avoir l'audace de parler devant les sorciers. Mundi musuba lakela o mabe. Outra pessoa já tá amaldiçoada. Você sabe que a tia que me amaldiçoou. Você pensa que eu respeito? Vamos ficar somente. Mesmo se está falando para respeitar muito físico. Lorsqu'il parle de choses qui sont physiques. Mas se ele entra no domínio espiritual, quando entra no domínio espiritual, tem que começar a renunciar e a recusar. Tem que recusar. Eu estava na intercessão antigamente. Uma mãe vinha na igreja. Começou a me amaldiçoar. Diante ao pastor. Eu disse, eu não fiz nada. Eu te falei, mãe, não vais me falar nada. Eu também comecei a falar. Eu disse, vou falar. Não tem respeito. Você está me amaldiçoar. No mundo espiritual. Se tu cair, tu parles, tu falas, eu também falo. Hoje tira aquela concepção. A pessoa que está, se você sabe a pessoa que está aqui amaldiçoada, tem que tirar. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. A vida e a morte estão sob o poder da língua. A língua é pequena, mas queima toda aquilo. Uma palavra pode arruinar o futuro de alguém. Et tout homme spirituel, todo homem son héritage, c'est d'abord la parole. É a palavra. Te falaram o quê? Le pasteur a dit quoi pour toi? O que o pastor falou? Ta famille a dit quoi pour toi? Que a sua família falou? Demande ce que tu veux. Pensa aquilo que tu queres. Il faut senga eloko yo lingi. Hoje tens que pedir aquilo que tu queres. Mais avant senga eloko yo lingi, antes de pedir, d'abord au comprendre. Eu quero que tu compreendas. Il faut avoir accès no monde spirituel. Tem que ter acesso no mundo espiritual. Il faut d'abord que ton esprit est mata. O seu espírito tem que subir. O seu espírito tem que subir. Tu te dizer toda vez. Devenir un grand monsieur. Se tornar um grande homem. Une grande madame. Uma grande dama. Para ter pessoa que te respeita. Vai falar uma coisa
Não é uma coisa de dormir e acordar. Há exercícios a fazer. Se outro com 30 anos, você pensou isso, já está a passar 30 anos. Tudo aquilo que você pensou nunca visto. Se eu a minha vida tem que estar estável. Você já está a 40 anos. Tudo que você planificou ainda não viste nada. Alors ce n'est plus le temps de rester trop charnel. C'est le temps d'aller appeler ce qui est dans le monde spirituel afin de l'amener dans le monde physique. Dele trazer no mundo físico. Senão c'est compliqué. É complicado. Alors, portanto, quem que pode dar aquilo que nós estamos a pensar? Parce que lorsqu'on dit demande ce que tu fais, quando falam pensa aquilo que cela prouve pensa aquilo que estás a pensar. Que tu fais la demande à une personne. Isso prova que estás a fazer o pedido a uma pessoa. Pensa aquilo que tu queres. Quer dizer, estás a pedir em alguém. Et lorsqu'on dit ce que tu veux, quando dizem aquilo que tu queres, là, ça montre que cette personne a tout. Isso mostra que aquela pessoa sans tem tudo. Exception. Sem exceção. Pensa o que tu queres. Exception exate. Não há exceção. Tudo que tu precisas, tu terás. A savoir d'abord, a saber, tout ce dont nous avons besoin dans ce monde, tudo que nós precisamos neste mundo, au nom de Jésus-Christ. Recebemos em nome de Jesus. Parce que na Bible, porque Jesus está dizendo na Bíblia, tout ce que vous demanderez à mon nom, tudo que vocês pedirão em meu nome, vous l'aurez, vocês vão ter, afin que votre joie soit parfaite. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Eu quero permanecer pour les gens qui disent, soi-disant des chrétiens, ou seja, são cristãos, a coisa que a pessoa fez não pode ser Deus. Será que Deus tem limite das coisas que tem que fazer? Il a dit tout ce que vous demanderez. Ele diz tudo aquilo que vocês pedirão. Pode pedir a Deus porque desaparecer aqui nos Estados Unidos. Tout dépend de ta foi. Tudo depende da sua fé. Outra pessoa está dizendo. Pour moi, je ne crois pas que Nzamba gosa la bonne. Eu não creio que Deus pode fazer isso. Será que é uma coisa que Satanás pode dar que Deus não consegue? Tout ce que vous demanderez. Tudo que vocês pedirão. O que você já pediu a Deus? Dans ta prière, qu'est-ce que tu parles? Na sua oração, o que tu falas a Deus? Parce que limité. Outra pessoa mesmo nas orações já são limitadas. Não pedir a Deus mais pequenas coisas. Non, la Bible déclare tout ce que vous demanderez à mon nom, afin que votre joie, pas ma joie, mais votre joie. Voilà pourquoi place David à Zoloba, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et là, vous allez me poser pasteur à couper sa tête. Et là, vous allez me poser maman, potito, tata, pèse, à poser sa tête. Mais si vous voyez pas ensemble, il est capable de te donner. Libala, o casamento. Dinheiro, viagens. Qu'est-ce que tu veux? O que tu queres? Tout ce que vous demanderez à mon nom. Tudo que vocês vão pedir em meu nome, eu vos darei. Afin que votre joie enfim que a vossa alegria esteja perfeita. Allons dans la Bible. Vamos na Bíblia. 2 Rois chapitre 2 verset 7 à 9. Segundo Reis capítulo 2 versículo 7 a 9. 2 Rois 2, 7 à 9. Amen. Merci beaucoup. Alors, suivez-moi très bien. Acompanhe-me. Lecture que tu fan. Bible lobby pour continuer para continuar. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance. Chegaram, ficaram de longe. Vis-à-vis
frente. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. E hoje estavam ao bordo do Jordão. Alors, Élie prit son manteau, ele pegou seu manto, le roula, ele amarrou, et en frappant les eaux, ele pegou qui as se águas, partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, afin que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, cueille sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Alors ici, les solo il y a Élie na Élisée. É uma história de Elias e Eliseu. Bible lobby un jour Élie. Dia Elias, lorsque akitisi moto papa prophète Abal, quando derramou fogo abani kokima parce que Jezabel bandeko koluka bomaye. Começou a fugir que Jezabel procurava lhe matar. Pendant que Elia como aqui na désert. Enquanto Elias estava no deserto. Senhor na lembi. Senhor, eu estou cansado. D'ailleurs, nós apes especial koleka papa na ngati. Portanto, não sou especial mais do que Nzambe ozwa na yonga. Preciso que o Senhor me receba. D'accord, problème exato. Não há problema. Okene na mboka tel. Você não vai na aldeia. Mona mobali moko. Você verá um homem. Élisée. O seu nome é Eliseu. Quando vai se encontrar, mafuta. Vale ungir. Prophète na place na. Para se tornar profeta no seu lugar. Elias chegou lá. Se encontrou com Eliseu. Começou a andar com Eliseu. Aí andaram no Gilgal. Passaram em Jericó. Foram em Betel. Chegaram na água de Jordão. Quando chegaram na água de Jordão, Elias e Eliseu ficaram a bordo da água de Jordão. Alors il y avait 50 hommes d'entre les fils des prophètes. Havia 50 homens dos filhos do profeta. Estavam à distância ali olhando. O que é que se passa? Qui sont les fils des prophètes? Quais são os filhos de profeta? Les fils des prophètes os filhos de sont ceux qui connaissent la révélation que Élie c'est un saint homme de Dieu. São aqueles que conhecem a revelação que Elias é homem de Deus. Ils reconnaissent que Élie un jour sera enlevé. Reconhecem que Elias será arrebatado. Le problème est que ils ne sont pas attachés à Élie. Eles não são apegados a ele. Qui était Élisée? Quem foi Eliseu? Élisée c'était un jeune homme. Eliseu era jovem fils de prophétité. Não era filho do il n'avait même pas la révélation. Não tinha revelação. Ele sentava. Un jour Élie a boit qu'il y manteau. Lorsque Élie a boit qu'il y manteau, Élisée começou a seguir. O percurso quando andava. Le fils de prophète qui avait la révélation. O filho do profeta que tinha a revelação. Eles se zombavam de Eliseu. Dizia toda hora. Você deixou a herança do seu pai. Deixou tudo que você tem. Estás a seguir essa pessoa. Tu não sabe que Deus vai bater. Eliseu disse que eu sei, mas você, calem-se. Alors un jour, dia, enquanto eles andavam, chegaram a bordo da água do Jordão. Os filhos de profeta ficaram à distância. Estavam a fofocar e a falar. Veja esse homem, não sabe. Esse homem está se o Eliseu estava no mesmo lugar. Elias pegou seu manto. Tirou seu manto, bateu na água. A água separou-se. Quando separou a água, Eli e Eliseu passaram. Os filhos do profeta ficaram aí. Quando eles passaram, disse Eliseu, maintenant comme tu en dirais, como você demora na ofensa você está, com a fofoca tu as risqué de laisser même bomengo na bila famille pour me suivre. Alors ngana lingina netwa. Agora eu quero ir. Senga eloko yo lingi. Peça aquilo que tu queres para eu te dar. Eliseu disse o seguinte: o que eu estou querendo, dê-me o seu espírito duplo dentro de mim. Se você curou uma pessoa, eu vou ressuscitar duas pessoas. Se havia 50 profetas, na minha vez que estejam 100, o que estás a pedir é muito difícil. Quando eu subir, se você vai me olhar, tu terás aquilo que tu queres. Lá eu quero que nós permanecemos. Vous savez, lorsqu'on dit quando falam, demande ce que tu fais. Peçam aquilo que vocês querem. Essa offre é uma oferta que não dá a qualquer pessoa. Jusqu'à la fin. É uma oferta que dá aquelas pessoas que estão até o final. Tu ne peux pas voir ce que tu désires. Não pode ser aquilo que tu deseja. Se tu n'as pas encore fait tes devoirs. Se não fizer os seus deveres. Estás a ver a Deus? Deus não é aquele que vem pai. Não tem alguma coisa a me dar. Eu disse na vida cristã. Não é uma vida de rosas. Se você está pensando, se você viu hoje, Dieu est souverain.
Deus é soberano. Dans sa souveraineté, il peut faire tout ce qu'il veut. Pode fazer tudo Mais dans le domaine de makambo ensemble, no domínio das si coisas tu de veux Deus, obtenir quelque chose, il y a des devoirs que tu dois tem tarefas remplir. que tu deves fazer. Après avoir surmonté makambo ebele, Depois de subções, après avoir collé na place ebele, depois de passar em muitos lugares, Élisée a ébissi Élie, la ligne Elias, double portion et esprit que dá dupla porção do seu Quand tu fais espírito. quelque chose, Quando queres qu'est-ce alguma que tu as coisa, déjà fait pour ti? o que já fizeste para Deus? Même par exemple, mon église, Há um momento na igreja, veja outra pessoa cantando. Lorsqu'on dit Yahweh Kanisa, O que você pensa na sua mente? Hein? Bon. Mais lorsque tu chantes Yahweh Kanisa, qu'est-ce que tu penses? O que tu pensas? Quand tu dis Yahweh Kanisa, quando falas que o Senhor pensas, lembras de mim? C'est une chanson qui est réservée. É uma canção que é reservada. Fizeram então dívidas a Deus. Senhor vê coisas preciso que o Senhor faça isso. Preciso que o Senhor me faça me tornar assim. Voilà pourquoi je nous dis chaque fois, Por isso, às on ne vezes, devient pas un serviteur de Dieu. não se torna servo de Deus. Dormir e acordar-te. Para Deus precisar de usar poderosamente. Il y a des choses, si tu veux l'obtenir, papa, tu dois accepter de payer des prix de sacrifice. Aceitar a pagar o preço. Sans ces prix, tu n'auras pas ce que tu fais. La grâce nous est donnée gratuitement. A graça nos foi dado gratuitamente. L'onction nous est donnée gratuitement. Mais la manifestation de l'onction a un prix à payer. Tem preço a pagar. Se tornar servo gratuitement, vai se tornar gratuitamente. Mas para ter coisas que Deus preparou, deves pagar um preço. Quand je dis demande ce que tu fais, hoje vamos pedir a Deus. Avant de demander à Dieu, il y a des parcours que tu dois tracer avec le Seigneur. Percurso que você deve traçar com Deus. Por isso, ici, je n'encourage pas les mal. Nem encorajo os maus. Mesmo se fizer coisas, Dieu va te frapper. Deus vai te bater. Ah oui, sim. Parce que son alliance avec Dieu, a sua aliança de temps qu'il a passé à traverser avec le Seigneur, alors Dieu ne peut pas rejeter cet homme. Par rapport à l'erreur, il y a sali aux segundo um erro que ele fez, você está ali condenado. Deus não torna a pessoa aquilo que está pensando. Dieu prend le temps de préparer une Deus personne. toma tempo de nos preparar. Por isso eu prego aqui na igreja. Deus não fala para pessoas que estão focadas no servo Deus, você não fala nada. Por isso dia Eliseu, quando ele já sofreu, ele perdeu aquela impressão. Dia quando saía, os filhos estavam sombra dele. Veja esse pai tem careta. Elisa lobilo kwa bino botumbola nga ba urso bauta na zamba ba kolia bino. Est-ce que bana Elisa mta créer bango? Será que Eliseu que criou aquelas crianças? Bana wana bazaki na future te. Aquelas crianças não tinham futuro. Bana wana bazaki na baboti te. Aquelas crianças não tinham paz. Il y a des hommes na makambo nzambe ndenge tozabu. Même na koluka nzambe ba kotisa nzambe banyongo. Donc ils ont des choses que Dieu fait passer à bango. Il y a des gens qui ont jeûné de 7 jours à sec. Cette fois-ci, je vais te pousser à chercher Dieu. L'onction c'est bien, mais tu dois avoir une intimité avec Dieu personnellement. Il faut ça na makambo zo ibisa nzambe. Tem coisas a falar Deus. Eu falo ao Pai Celeste. Quelque part. Nós fomos em algum lugar. Estão dando uma profecia, vimos a luta embaixo. Tu es serviteur de Deus. Você é servo de Deus. Você já sirva a Deus. Não precisa que o profeta desse vitala. Tem que ir naquele profeta para orar, não. Lembra daquilo que tu faz na igreja. Se esse altar levantei você, se esse aqui é você que fez. Se você lembra ao Senhor, se o servo levanta nessa altar, aquela igreja é porque eu fiz esse altar. Essa doença, orando como parce que Dieu voit quelque chose. Porque Deus está vendo alguma coisa. Comment Esaïe como é que Isaías está aí da mensagem que Nzambe alobi akoboma yo. Bible lobi Ezekias ayoki atuna lobi Nzambe kanisa makambo nga nasalela yo. Nzambe azongeli Esaïe ayebisa kende koyebisa ye nabakiseli ye 15 ans de plus, 15 ans de utaki wapi. Dieu s'est référé na makambo ya salaka akotisaka ye banyongo. Qu'est-ce que toi tu as déjà fait? Quand tu pleures non mon eloko te na vie nanga. O que já fizeste a este Deus?
Outra pessoa é você que ora. Somente você que fofoca pastores. Você que ora. Mais tu viens dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Il va te bénir par rapport à quoi? Dans le monde spirituel, on ne viole pas des règles. Règles et spiritualité, ce qui est vrai est vrai. Ce qui n'est pas vrai ne l'est pas. Le lot au Senga, par rapport à ce que ton cœur te dit, de ce que tu as déjà fait. Quand tu n'en as pas fait, tu vas demander quoi? Quand on dit l'ouvrier mérite son salaire, le salaire tu l'auras par rapport à ce que toi tu as fait. Tu terás segundo aquilo que você fez, você não fez nada. Alors, Bible dit 50 fils de prophètes. 50 filhos dos profetas. Ficaram à distância, estão a ver o espetáculo. Elias e Eliseu passaram. Élisée a eu double portion. Eliseu teve dupla porção. Porque Elias que tinha. Vocês sabem na vida. Ici, je vais parler. Se eu vou falar. Parce que je te dis, je parle de deux thèmes à la fois. Vou falar de dois temas. Et avoir un père spirituel. Papa, Pai, tout ce dont tu désires est pas en Zambie. Tudo que tu desejas a Deus, tu ne l'auras pas automatiquement pas en Zambie. Tu não terás si tu n'as pas encore passé Deus. par la personne que Dieu a établie. Se você não passou primeiramente a pessoa que Deus estabeleceu. Entre Elias e Eliseu, quem é que escolheu o outro? Entre Elina e Eliseu, entre Elias e Eliseu, quem que foi? C'était Eli. Foi Elias. Mais entre Eli e Zambie, Elias e Deus, quem que escolheu Eliseu? Mais c'est Dieu qui a choisi. Mas é Deus que escolheu Eliseu. Vai naquela terra. Você vai no Egito. Mesmo Elias não sabia. Mesmo Eliseu também não sabia. Deus tem bons planos. Dieu va envoyer un homme vers Deus vai mandar homem. Quand cet homme arrivera vers toi, tout dépend maintenant de ta révélation. Tudo depende da sua revelação nessa pessoa. Ce n'est pas Élie qui a fait Élisée serviteur de Dieu. Não é Elias que fez Eliseu servo de Deus. Deus já preparou para você se tornar servo de Deus. Elias comeu uma ponte que deves passar. Ne négligez pas les dons que vous avez reçus par l'imposition des mains des apôtres. Ce n'est pas l'apôtre qui va te donner les dons, mais il est un pont afin que Makamuzamba bongisa et salama. Des gens qui disent qu'il n'y a pas de spiritualité. Eu não pai espiritual. Deus me chamou da minha maneira. Eu sou uma maneira. Quand Dieu veut appeler une personne, il commence d'abord à parler avec la personne qu'il a déjà choisie. Por isso estava em luta. J'ai la facilité de le voir. Tenho a facilidade de ver. Parce que tu es fils sous l'alliance. Porque você é filho sob aliança. Il y a des gens qui vivent sans couverture spirituelle. A pessoa que vive sem cobertura. Você vê a pessoa que Deus me chamou. Quem é seu pai espiritual? Não existe pai espiritual. Paul a la Bible. Paulo está dizendo soyez mes imitateurs. Comme moi je le suis de Christ. Pourquoi Paul n'a pas dit seulement soyez les imitateurs de Jésus? Que sejam imitadores de Jesus. Parce que bino beaucoup dans na Nzambe te bo mona yeti. Eu é que vi. Ceux qui bosa ba imitateur nanga. Ceux qui bosa ba ya yeponga na osala makambo oyo ye. Tinanga coisas que ele me mandou. Bakuta na na Nzambe te. Não se encontra primeiro com Deus. Se encontra com aquela pessoa que Deus estabeleceu. Se você se encontra com ele, ao seu caminho você vai ter acesso de se encontrar com Deus. Aujourd'hui le monde est détruit. Même dans un monde que non c'est l'ensemble dans son souhaité. Parce que même l'effort de donner sans une couverture spirituelle, tout ce que tu fais et ça et l'autre. Parce que lorsqu'on donne, il faut que hôtel et yamba yango pour ça passer par là. Il faut un père, il faut un sacrificateur et il faut un hôtel. Demande-moi ce que tu veux afin que je sois en haut. Mais tu vas demander à qui? Tu veux entrer dans le ministère? Tu veux sortir de la malédiction de votre famille? Tu dois avoir un père spirituel. Parce que si Matingomba au monde se você ir no monte não vai ver Deus. Se você ir na floresta não vai lhe ver. Quem que ele procurar? Na bateau est déjà abîmé là. Naquela pessoa que ele já apareceu. Voilà pourquoi on voit aujourd'hui mutasambela kayeba na raté. Por isso a pessoa que o seu pai é meu pai.
meu pai, meu pai, meu sobrinho, qui fait irréellement sur ton âme. Parce que tu n'as pas une personne. Porque não tens uma pessoa. Alors, le fils des prophètes, o filho do profeta, eux aussi ils étaient là. Eles estavam lá. Ils regardaient de loin. Eles estavam lá de longe. Eles estão vendo de longe. Mais qu'est-ce qui se passe? O que que se Pendant passa? que Elias a mostré ensemble. Le problème ce n'est pas de dire que Elias a mostré ensemble. O problema não é dizer le que problème Elias c'est votre attachement. O problema é o vosso apegado. Vous pouvez reconnaître qu'un homme c'est un serviteur de Dieu Podem reconhecer par que rapport à ce que é vous avez Deus. entendu de lui. Segundo aquilo que vocês ouviram Mais dele. il y a des gens qui reconnaissent que cet homme c'est un serviteur de Dieu par rapport à la révélation. Alors il y a une différence. Há uma diferença. Essa pessoa teve que porque já ouvi que ele un jour si tu le contraire, tu peux changer d'avis. Pode mudar parce que tu n'étais pas convaincu. Porque você não foste convencido. Te contaram apenas. E este homem prega bem. Este homem profetiza. Este homem Deus opera bem. Dia automatiquement tu verras pegaram com a mulher ali automaticamente. É um aventureiro. Mais quand tu as écouté quando você ouviu par tes oreilles spirituelles, seus ouvidos Dieu t'a convaincu que cet homme c'est un homme de Dieu. E este homem é homem de Deus. Tu ne verras pas ce que les gens disent. Não verá tu verras ce que toi tu dois obtenir. Verá aquilo que você vai obter. Por isso fez com que pendant que Bazolo ba Jésus a Belzebub, Bazolo ba gaza prince des démons, Bazolo ma be pona ye. Mais Jésus t'a entendu bon question na zanani. Pierre alobi tu es le fils de Dieu. Jésus a dit le colo a révélé. Tata mutalakisho makambo. Je bâtirai l'église sur toi. Ce qui te donne l'autorité sur cette terre, c'est la révélation que tu as devant un homme de Dieu. Avant de voir Dieu, tu dois d'abord avoir une révélation à la personne que Dieu a mis devant. Pourquoi bien faut la basoko yami mosala nzambe na qualité mosala nzambe tu recevras la récompense des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire nzambe boyo kotika la komona ete. Si tu veux voir Dieu, tu dois voir la révélation de la personne que Dieu t'a envoyé. Qui est cet homme? Quem é este homem? Yango esala ke ba fils de prophète. O que fez com que bazolo balobaka na musika. Bazolo kwakulaka na musika. Mais Elisa comprenait que non. Je dois quitter tout parce que je vois quelque chose dans la vie de cet homme. Na vida deste homem. Estão matar a nossa igreja. Même une autre bénédiction ya no quitter. Parfois c'est notre regard. É o nosso olhar. Notre façon de voir. Nossa maneira de ver. Tout le monde a bien été. Parfois tout le monde a raté oyo tout le monde na mutema. Mais tout le monde a o matoyo zoyo. Vemos aquilo que os ouvidos estão ouvindo. Combien de gens viennent à l'église? Quand le pasteur prêche. Quando o pastor parce qu'il a écouté des propos négatifs. Ata pasteur azoteya. Il n'écoute pas la prédication. Azoyoka makambo baloba. Eles estão ouvindo as coisas que falaram. Falaram isso, veja. Automatiquement, cette bénédiction passe à côté. Essa bênção passa de lado. La bénédiction d'un père spirituel, a bênção de pai ce n'est pas le fait de crier. Não é feito de ce n'est pas le fait de connaître ce que les gens disent. Mais c'est le fait d'être connecté et d'être attaché. Ce que vous bénit à côté d'un grand homme, c'est l'attachement. Mais vous n'êtes pas attaché. Pourquoi reconnaître que tu n'as pas l'attachement? L'attachement c'est autre chose. L'attachement c'est le cœur. La bouche parle. Parfois c'est que le cœur n'accepte pas. Você vê a pessoa está tout ce que tu dis dans ton cœur, tu sais que makambo na oloba na ona okansala mutema nanga eza ndenge moko te nazoloba nanga mais ona okansala mutema eza ndenge moko te. Lorsque Élisée avait quitté, papa il avait quitté radicalement. Il ne se rendait pas compte. Pas fils de prophète boloba. Pas fils de prophète bokanisa ni pona. Depuis nakuta na passer Salomon. Desde que eu me encontrei com o pastor Salomon. Mon père. Abotinga na ministère. Abotinga na komi mosala nzambe. Depuis nazala tina kozala si un jour ce nzambe azwinga je ne changerai jamais de père parce que c'est lui qui m'a donné jour dans l'évangile. Combien de personnes moi je connais desde que combien d'être 5 et 7 pères spirituels. Já tem 5, 7 pais espirituais.
Paul azolo na Bible. Paulo está dizendo na Bíblia. Vocês podem ter muitos mestres. Mas vocês só terão apenas. Maman, si tu veux être béni dans une église, secret dans ton pesayo. Tout ce que tu fais, tu dois d'abord avoir la révélation de la personne où Dieu s'est incarné. Toi, tu viens ici. Quand tu sors, tu parles mal de moi. Tu viens ici. Quand tu sors, tu as des conversations négatives. Yahweh Kanisa. Yahweh Kanisa. Bible dit respectez vos conducteurs. Car ils veillent sur vos âmes. Donc, avec ça va passer d'abord par lui. Lorsqu'on dit il fait sur vos âmes, de la façon que je vois la malédiction, l'esprit des morts, c'est de la même manière lorsqu'une bénédiction vient, l'esprit déjà m'avertit. J'ai compris beaucoup de choses. Depuis que j'ai ensemble. Moi, parfois, je croyais que des paroles de connaissance. Se você dá a pessoa deve cair. Le jeudi, si je parlais, je vois l'esprit des morts. Eu estou vendo o espírito da morte. Et puis je vois l'esprit da loucura. Il y a des boma. Quando o culto terminou, voltei. Uma irmã chamou. Pai. A minha que está no Congo. Ontem me ligou, estava me contando. Tive sonho, voltei em Kinshasa. A minha cabeça já não está batendo bem. Eles estavam me prender com corrente. Quando eu sentei, quando Deus fala, não é somente a manifestação que prova que Deus falou. A pessoa que fala, ele sente que não, isso aqui para essa coisa il faut une connexion spirituelle. Uma conexão espiritual. As coisas que eu te falo da espiritualidade, tu não verás. Si tu ne respectes pas les principes de la spiritualité, não respeita os princípios da espiritualidade, nunca vai acontecer. Tu peux venir ici aux gangs, para tu dois d'abord reconnaître cet hôtel et l'ange de cet hôtel. Quand tu ne le reconnais pas, tout ce que tu fais, tudo aquilo que tu faz não fará nada. Voilà pourquoi je te dis toutefois, dans l'église on n'est pas béni lorsqu'on est papa. Non, dans l'église on est béni lorsqu'on est fils. Dans le ministère on tem que ser filho. Deus mandou para trabalhar com você. Porque estava compaixando e pastor na igreja, fui numa igreja, se você lhe engajar, ele vai mandar o seu ministério. Porque no ministério, o apelo se faz porque o pai é, ele vai dar. Ce que tu veux, o que tu queres, ça c'est tout un enseignement. Isso é ensinamento. Je ne crois même pas que nous sommes. Eu não creio que vou acabar hoje. Benediction aux Luca. A bênção que estás à procura. As coisas que estás à procura, aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Eu vou vos falar tu veux la voir. Commence d'abord à avoir une révélation. Começa a ter uma revelação. Quelle est ta révélation? Qu'est-ce que tu vois? O que tu vês? O que tu vês? Qu'est-ce que tu vois? O que tu vês? Dans tes yeux, qu'est-ce que tu vois? O que tu vês? Papa, on accepte de se sacrifier dans la vie lorsqu'on connaît ce qu'on doit gagner. Quando conhecemos aquilo que nós vamos ganhar. Élisée n'a pas écouté les fils des prophètes parce qu'il savait ce qu'il devait gagner. Porque ele sabia o que ele poderia ganhar. Sabia eu vou ter uma coisa cheia. Combien de fois ma famille balanda biso na basekoma papa ça? Quantas vezes a minha família nos seguiu no volta para casa. Volta assim. Vem fazer. Moi je voyais autrement. Ouvi outras coisas. Se eu não sei que mas a minha mãe não iam me tornar servo de Deus. Il y a des choses que tu auras. Há coisas que tu terás quando tu tens a revelação sobre a pessoa que Deus te mandou. Les serviteurs de Dieu sont des canaux afin d'obtenir ma obtém as coisas que Deus preparou para ti. Tu veux arriver là où tu penses arriver. Tu dois avoir d'abord la révélation. Tem que ter a revelação. Qui est cet homme? Quem é este homem? Sans Jésus, sem Jesus, Pierre aura un pécheur. Pedro vai ficar somente que tu veux ou pas. Pourquoi ensemble Pierre? Tu dois reconnaître un Jésus, un Dieu qui s'est incarné dans un homme. O Deus que sabe encarnar-se. Les hommes révélés reconnaissent
que Dieu est dans l'homme. Le non révélé reconnaissent les erreurs des hommes de Dieu. Reconheça os erros dos homens de Deus. Outras pessoas são fortes em detalhar. Em 2015 mas que o quê? Au lieu de citer toutes ces histoires, c'est que ce n'est pas ta place. Que não é teu lugar. Vai embora, vai procurar uma pessoa no lugar da pessoa que é perfeito. Terá aquilo que você está a pensar. Saia naquele evangelho. De prier quelque part. De orar em algum lugar. De regarder un homme. Mais toi tu ne vois pas Dieu dans cet homme. Que você não vê Deus naquele homem. Tu continues toujours à voir cet homme. Continua somente a ver o homem. Você vê somente os seus. Vê somente as falhas. Vê somente as coisas que ele faz. Não. Deixa Deus te abrir o olho. Essa pessoa, para mim, quem ele é? Você dá um testemunho que o papai serve Deus. Não ora numa igreja que você tem entusiasmo. Ora porque o Espírito Santo te convence. O Espírito não convence tem a ver com o pecado. O Espírito Santo nos dá convicção. Je peux arriver dans une église. Le Saint-Esprit soit fan na kati nanga. Il va me convaincre que muto atsia oloboko, muto atsia oloboko te. Muto asambela yo, muto asambela yo. Muto azatata, to muto azatata te. Lelo yenge koti na kati église. Hoje é muita confusão na igreja. Muto azoeka na que culte impactation. Qui doit t'impacter? Quem que vai te impactar no culto? Não foi impacter. Quem que deve te impactar? Surtout les jeunes serviteurs. Os jovens servos. Naquela impactation va penser na onction. Naquela onction. Prophète wana organiser un séminaire et impactation. Culte et impactation. Qui doit t'impacter? Quem que deve te impactar? La force du ministère. C'est dans l'onction ou bien dans les manteaux? É na unção ou no manto. Si tu as l'onction, est-ce que tu as le manteau? Será que tu tens o manto? Le fait de tomber dans une impactation, ça prouve que tu as le manteau. Prova que tu tens le manteau. O manto. Se dá somente a um filho. Se você no ministério, parce que ce n'est que Élisée qui doit avoir hérité le manteau d'Élie. Maintenant, quand toi tu pars à tout moment, impactation, papa, qui va te donner le manteau? Tu auras l'onction de tomber, mais tu n'auras pas le manteau. Or, on ne fait pas le ministère par l'onction, mais on fait le ministère lorsqu'on a les manteaux. Parce que c'est le manteau qui est la couverture, et c'est le manteau qui est la solution à problème. Sans le manteau, on peut pas la journée. Si tu as reçu l'onction, mais tu n'as pas reçu le manteau, mais quand toi tu n'as pas un père, comment tu vas le faire? Le fils du prophète avait la révélation que Moto Asamosa l'ensemble, mais ils n'ont pas hérité ce que cet homme a fait. Ce n'est pas automatiquement parce que tu es à côté d'un homme de Dieu que toi aussi tu seras grand. Au confond na pembe na mosala nzambe. Nzambe utiliserait puissamment, mais yo aussi l'autre. E tu não terás nada. Ce qui te garantit, ce n'est pas le fait d'être à côté de l'homme de Dieu, mais c'est le fait d'avoir une révélation sur cet homme. É o efeito de ter a revelação sobre este homem. Por isso Gehazi estava perto de Eliseu. Mas teve o quê? Mais ce qui Élisée, quando Eliseu a double portion, teve a dupla porção ao seu pai Élisée, il a fallu ele também triple portion. Mais qu'est-ce qu'il a fait que Gehazi a sa triple portion? Não tenha essa tripla porção. Parce que Gehazi, à côté d'Élisée, au lieu d'avoir la révélation sur la personne spirituelle, il avait la révélation sur les biens que cet homme a fait. Il y a d'autres à la fois, mais ça va mongo. Fois c'est la ngabo, fois donc c'est la ngabo. Il y a un moment à l'élo, va te belé, va y avoir ta minene, va finir à bango, mais va finir à bango sans sati, parce qu'il n'avait pas la révélation. Porque não tinha revelação. Batika là comprendre te, moto yo yena finanga pour na nini? Pourquoi Nzamba tianga na linga gaye? Pourquoi Nzamba saka attachement
centre. Por que Deus colocou essa perto dela? Tu regardes, c'est moi mon gars, mon coton na hier. Essa coisa eu gosto daquele inglês. Ele está melhor aí nós então. Mon coton na pessoa que kufa lobby après lobby. O sapato pode morrer hoje ou depois da manhã. Como eu estou aqui. Qu'est-ce que j'ai de passer Salomon dans notre nom? O que eu tenho do pastor Salomão no meu corpo? Veste, chemise, cravate. Lese, sapato, gravata. Soulier, mbats. Calça. Mais qu'est-ce qui a produit? O que produziu? Para me ter essa calça e esse sapato. Mais parce que j'avais reçu le manteau. Eu recebi o manto. Eu recebi aquilo quando eu recebi. Quando eu só produzir aquilo que eu tenho. Tu ne peux jamais faire de grandes choses sur la terre si tu n'as pas un repère spirituel. Il te faut une personne qui te montre les secrets de monter dans la spiritualité. L'évangile est comme faible. O evangelho tornou-se fraco. A pessoa na igreja começou a gritar: Deus está aqui. Deus. Até que a voz ficou rouca. Mesmo com constipação, a pessoa. Parce que tu veux que l'onction soit mécanique. L'onction est automatique lorsque le manteau est sur toi. J'aime ce verset. Lorsque Élisée a su manteau le côté abandi kozonga liboso na ye amoni Jourdain. Comme il était déjà avec les pères. Ayebaki ba secret ya tata. Azalaki pe na manteau. Le problème c'était quoi? Lorsque Élie okabola mai. Ba fils de prophète. Os filhos do profeta estavam longe. Se Eli parlait, ou Eli priait, até que estavam longe, não estavam mais Élisée wazalaka pembeni na ye. Ayebi que temos o tata lobaki, mais siko banda kokabwana, mais siko kende boye, mais siko sala boye. Agora faça isto. Le problème est l'attachement. O problema é o apego. É que fez com que quando pegou o manto, do jeito que o pai fez, isso não procurou outra coisa. Quando meu pai pegou o manto, bateu na água, automaticamente abriu-se. Quando ele regressava, os filhos do profeta nous voyons l'esprit d'Élie sur toi. Vamos a ver o espírito de Elias sobre ti. Il y a des sphères spirituelles que tu ne peux pas entrer si tu n'as pas une couverture spirituelle sur toi. Dieu ne travaille pas seulement avec les anges. Deus não trabalha somente com os anjos. Dieu ne travaille pas seulement avec les anges. Deus não trabalha somente com os anjos. Pourquoi ça me faloba? Por que Deus tem que falar? Elias voltará. Mais Elias voltará. Mas Elias vai voltar no corpo de João Batista. Jean Baptiste o João Batista mais c'était l'esprit d'Élie. Cela prouve que un père spirituel qui a l'alliance avec Dieu, même si à Koufi, son esprit ne meurt pas. L'esprit reste et l'esprit travaille. Mais je vais te prouver dans la Bible. Les esprits des saints qui ont parvenu à la perfection. Comment Moutoubaké n'est pas maman babikolak? Como é que a pessoa fica o vosso avô que morreu quer falar, mas ouviu a voz do avô. Eu vou sua avó. Eu falei você será assim. Você vai voltar assim. É aquele espírito que fazia foi e voltou. E os servos de Deus. Qu'est-ce qui a fait que Jésus a maté ngomba transfiguration pendant que Sambela amona Élie na Moïse aparecer nele. Tu as besoin d'un esprit spirituel de ton père, do seu pai, sobre a sua vida. Tu as besoin de cet esprit. Tu precisa daquele espírito. Comment faz? Outra pessoa não sabe como faz. Mais parce que vous êtes charnel. Qui est Lumumba? Lumumba c'est un grand esprit. Lumumba é grande espírito. Ele é que procura independência do povo. Spirituellement, face à côté de la révélation. Que l'île nous sommes quand même pas mindele. L'indépendance n'a pas opéré aux alatés. Parce que nous avons perdu l'indépendance. Il faut l'île nous avons ezonga. Parce que dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle la représentativité. Donc rien qu'à voir ça, c'est avoir déjà la personnalité de la personne.
Ne restez pas comme des fils des prophètes. Não fique como filho dos profetas. Des gens qui connaissent la révélation, mais qui ne sont pas attachés. Mas eles não estão apegados. Oui, eles só mais qu'est-ce que vous faites? Mas o que vocês fazem? À savoir une chose, Dieu marche par des générations. Deus anda com as gerações. Dieu peut t'envoyer une personne à un moment où, Deus pode te mandar mais cet homme-là ne restera pas éternel. Mas ele não Il aura un temps qu'il va partir. Haverá um tempo ele partirá. Se Deus te chamou no ministério, do Pai que tem o poder, surnaturel, tu dois savoir que ce qui est il y a aussi la sémence de la puissance. C'est question de l'attachement afin que l'homme ait bima. Ceux qui sont la prophétique, parce qu'il sait soit tu dis au kuna, ce qu'il a mis en toi, isso não vai sair. Você não está aqui do nada. Você não vai Deus sabe o que ele colocou. Se ele te tirou aqui, essa coisa vai acontecer. Ele fica conectado mais. Eu sei aquilo que vocês verão. Não é em vão. Eu estou aqui. Chaque homme de Dieu, cada homem ça m'appelle ça une mission pour la vie à Deus lhe deu missão para a vida de outras pessoas. Enquanto fazia no final, Deus sabia que estava preparando o Eliseu não sabia de nada. Deus sabia que no seu final tu vai ressuscitar. Tu vai ir naquele homem. Dans la spiritualité, c'est le fait de voir dans le cœur. Ce n'est pas le fait de voir dans les yeux physiques. Quand tu vois dans les yeux physiques, tu seras arrêté comme tout le monde. Você vai ser parado como todo mundo. Vai parar como todo mundo. Tu vas te limiter comme tout le monde. Você vai se limitar como todo mundo. Moi, je n'ai pas de message quand il y a ma conversion. Je n'ai pas de message quand il y a la moté. Oui, il faut qu'on la moté pour ta lola. Mais dans ce cas, tu dois réussir la vie. Pour réussir financier, tu dois connaître les principes de la spiritualité. Surtout, il y a bien moté et aussi maté. Comment on dit aux gens, bon, ça me la gaga, ça me la gaga, moté, il y a pas de repentance. Est-ce que vous évitez que les sous, será que você sabe que o pecado é pecado? Sabe que roubar é mal? Não sabe que matar é mal? Tem que te lembrar isto. Il faut qu'on te dise ce que tu ne connais pas, afin qu'on y ait pour changer de dimension à vie. Para mudar a dimensão da vida. Il y a des choses dans la vie qui ne s'arrangent pas par des enseignements. E não se arranja nos ensinamentos. Tu ne peux pas arranger ça par les enseignements. Não pode arranjar nos ensinamentos. Il faut la puissance. Tem que haver o poder. À ton suivant enseignement, ça ne va pas marcher. Il te faut l'onction. Tem que haver a unção. Différence, il y a des pharisiens. A diferença dos fariseus. Eu vou parar por aqui. Os discípulos eram o quê? La différence entre les pharisiens a diferença dos fariseus et les disciples, maman Philo, c'était au niveau du coaching. Era ao nível de treinar. Le coaching. De treinar. Os fariseus, eles sabiam que está escrito. Está escrito. Escreveram. Moisés falou. Abraão falou. O que eles sabiam era somente isso. Mas os discípulos permaneceram com Jesus. Estão no treinador. Como fazia? Treinador. Como ele estava ressuscitado. Como ele estava pregando. Treinador. Estão nas suas palavras. Dia o treinador ia. Venham. Estou a vos dar uma coisa que eu não conheço. Para vocês fazerem como eu. Para fazer como eu. Se vocês estão nessas leis, vocês serão como fariseus. E querem fazer como eu. Eu estou aí. Vocês se conectam. Vão viver no quarto alto. Durante 50, 40 dias. Eu vou pedir ao Pai que vos mande o Espírito Santo. Com os discípulos. Não conheciam essa palavra. Os fariseus também não conheciam. Quando Jesus foi, deixou-lhes, sentaram. Como estavam sentados, o Espírito Santo desceu. Quando o Espírito Santo desceu, des paroles semblables à des paroles de feu. As palavras semelhantes às palavras de fogo estavam na sua cabeça. Enquanto Jesus estava lá, aquelas palavras não existiam. Começaram a falar, tiraram o medo. Saíram fora, começaram a pregar. 3.000 pessoas se converteram. Os fariseus não
bateau. O que está se passando na ville wana bato nyonso bazalaki wana bakomi étonné eles estavam as suas línguas. Même le pharisien qu'est-ce qui se passe dans le bateau? Le problème c'était quoi? Le problème c'était le niveau de coaching. Le pharisien que Jésus a sali. Mais Jésus para fazer os milagres. Como é que ele faz? Mais se passa para les disciples, como estavam perto dele, ele lhes treinou nengue. Como estão vendo essas coisas os cegos estão enxergando, os mortos estão enxergando. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit. Ceux qui vont s'attacher à lui, en tout cas prenga, vous allez faire plus que ce que moi je fais. Alors tant que je suis accueilli, bango basikali, le coaching ezalaki malamu. Tant que bandi kosala, bato batali bango lobi, bato tobenga bango so ba Pierre te, tobenga bango ba chrétien, parce que bato sala loko la Christ. Si tu n'as pas une référence spirituelle, oh bato bakolo baki azo sala loko la mutu songolo, c'est que dans le monde spirituel tu seras nul. Qu'on te trompe pas. Que não te engana. Il y a quelqu'un qui t'a donné jour dans l'évangile. Il y a quelqu'un qui t'a fait devenir ce que tu es. O nosso mundo está morrendo. Congo e continue l'évangile. Qui nous a série. Porque há muita coisa que eu também tenho Deus. Eu também Deus me chamou. Eu também Deus me fez alguma coisa. Eu também Deus me fez isso. Não o problema, pai. No seu evangelho, a constipação pode curar. Porque você foi tocado na unção. A tosse você pode curar. Porque foste tocado na unção. Para pegar miomas, para se tornar bebê, o poder do Espírito Santo ali, tem que ter um manto. Où est notre frère Abelagi Mbasso ayaka tout ça? O nosso irmão que tinha tala aqui. Abelagi Mbasso makasia. Tinha tala aqui. Bakomi fuba que gosali ça y. Tem que ir aí tratar isso. Ayaka sala siasa combien de jours? Fizemos aí. Aquele lá nanda bangazo ya. Pai nazo kokati. Não tô aguentando. O coração não está quente, quer morrer. O peixe estava bem vermelho. On a prié pour vous. Oramos para ele. Le sang et l'eau que l'esprit rendent témoignage. On a prié sur ça. On a appelé le Dieu d'alliance. Parce qu'ici il y a l'alliance. Frère Melamai. Naquela noite foi beber lá. Pai, eu prefiro viver na igreja. Sou na igreja, estou sentindo paz no coração. Aquela que entrou no coração. 10 dias depois, o peixe estava tão cheio. Levanta a sua mãe, entrou no gabinete. Pai, eu não tenho nada. Pai, fica quieta. Si dans ton cœur tu n'as rien, seu coração não tem nada, vamos orar, vai voltar. On n'a pas fait quelque chose. Não fizemos nada. Eu disse, vai no teu lugar, compra água, traga isto aqui. Trouxe aqui a água. Fizemos o serviço orar. Hoje, amanhã, 3 dias. Não está aí, está a usar sapatos. Frère, il y a des choses dans la vie. Há coisas na vida. Pour l'affronter, para enfrentar, il faut le manteau du Père. Tem que haver o manto Il do ne Pai. faut pas l'onction de l'impartation des prophètes, mais il faut l'onction de ton Père spirituel. Do seu pai espiritual. Tu es né de qui? Você é nascido de quem? Qui t'a mis quem au monde colocou, dans l'évangile? Quem te gerou? Qui est ton Père? Quem é o seu pai? Qui est ta référence spirituelle? Quem é a sua referência espiritual? Quel est le Dieu que tu appelles? Quem é o Deus que você roga? Que fala Deus de quem? Hein? Se eu começar a falar muitos testemunhos aqui, eu não sei se vamos acabar. Eu não vou passar. Daí viagem, eu não vou falar nada. Eu estou vendo como a igreja, eu vou ficar sozinha. Porque a maioria, todos já estão aí embora. Bon, faisons ça là bien. Nous sommes séparés pour vous voyager. Mais quelque part, ça n'a pas de souci. Nous sommes dans le bureau de Molaï. Dans la yope Zouaya yo. Tant que tu es fils dans cette alliance, tu ne mourras pas. Ce que tu veux, tu l'auras ce matin. Le problème, c'est l'attachement. Ton attachement. Quand tu es attaché, ce que tu veux, tu l'auras. Papa Mike Pai Mike contou uma música.
Sata mosika touti na yo Mabombe mi bebe bisote olongisanga Sukuma lelo Yesu lingi otangaliwa. Oh, encore une fois du plus. Kanisata mosika touti na yo Mamonge mi bebe bisote olongisanga Je vais te dire ce matin, Amona va passer yo lekisa. Oloba ya butu mo nzambe na otika te. Bato ba finga bazola na otika te. Akotika yo pete. Il va se souvenir que un jour makase silaka yo. Un jour bato ba finga ka yo. La muka na tongo solela. Obi nzambe na ngina tika na nga. Mais il te dit dans ton cœur que ne lâche pas. Continue toujours. Il ne va pas t'abandonner. C'est comme ça qui était la vie d'Élisée. Parfois, dans le temps, on a Élie. Dans sa montée, on a en réalité, ce que nous avons Élie, on a moins cité. Anna famille. Un homme de dispute. Origine n'est pas ébanate. Natiki bomengo tata nanga. Nazolande na ebité tozo kende wapi. Parfois, le fils des prophètes il parlait. Motem m'appelle au la moto. Parfois, il s'est posé des questions. Mais tu pour un jour on nettoie manayo. Mais comme c'est Dieu qui a fait la promesse, si le fils du prophète continue parce que le chemin est encore long. Un jour tu verras dans la vie du sabbato, Sambo ya Salomo, Sambo na salelaka, akota na vie na yo, akota na misala na yo, akota na bitumba na yo, apesa yo victoire. Tu ne dois pas rester comme ça. Il est hors de question que si la boye, et aussi la boyété, aussi ma moine. Ata na âge ni aussi ma moine. Alakaka Abraham akosaka yete. Ata na âge ni boni atapoto. C'est dit au kokende poto wana. Personne ne peut contredire la parole de Dieu. Dieu était fidèle. Dans le moment passe, tu n'as pas lâché. Dans le moment difficile, tu n'as pas abandonné. Vous savez, il y a des moments, tu viens à l'église, mais dans le cœur, tu plais. Tu prêches, mais dans le cœur, tu plais. Parfois ça fait mal. Tu parles aux gens, mais après avoir Goloba, ces gens-là se moquent de toi. As pessoas vão zombar de ti. Onde está meu Deus? Meu Pai, onde está? Tu me vois pas? Será que tu estás a me ver? Será que tu estás a me ver? Não começou somente a Paul mais un jour Paul Azoloba, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui me fortifie. Je suis attaché. Je ne crains rien. C'est lui qui m'a montré le chemin. Ele próprio sabe. Lelo tokoyebisa ye kokanisa mosika tobanda touta na Gilgal bato baloba bafinga touta na Gilgal bato batsola baloba mabe toyebe te nazokontinue tokomi na Jéricho nazokontinue tokomi na Jourdain place na boni makambo esili mais nga nazokontinue kaka c'est que à la fin yawe na osila boye te à la fin mokili ekoloba réellement nous voyons l'esprit de Dieu dans cet homme. Les gens doivent confesser que tout le monde ensemble na kata frère oyo, tout le monde ensemble na kata sœur oyo, tout le monde ensemble na kata papa oyo. Omiboya kata moroboyi. Você se negou no tempo. Você se negou no tempo. Mesmo vocês estão falando. Posso falar de comer. Posso falar de vestir. As coisas que você está falando. Ce sont des réalités que je traverse. Mais dans mon cœur, il me dit chaque jour, lève-toi, venez, parce que le chemin est encore. Ton assurance
C'est lorsque Dieu te met un repère devant toi. Lorsqu'il y a un repère devant toi, c'était comme la vie de Josué. Josué a dit commandement, pourquoi? Parce que toute sa vie, il est resté à côté de Moïse. Quoi qu'il arrive, il était là. Il y a des choses qu'il faut rappeler à Dieu. Il y en a dit sur le loi de dire Seigneur, donne-moi. Commence d'abord à les rappeler. Seigneur, motoyo, nana sala boy pour la vie na ye. Place yo, nana zoni saboy. J'ai accepté na nima. Malobani ni bato malobati. Kofinga ni bafingati. Kochola ni batolati. Benjir ni ne yati. Moi, je n'écoute pas cela. Moi, je vois ce que je dois obtenir. Que si elle nous apprend à finisseur. Ça dit ce qui arrive jusqu'au bout. Bato bakoma kino na suka. Bato balemaka te. Bato atama finge zoya. Mais comment baloba biso to ko abandonner te. Loba déjà to yoka voix. Donc na moti suka. Si Elisa kene ko loba, moi aussi je le sais. Mais vous, taisez-vous. Il y a une réponse à la qui m'a dit que je suis parce que l'avenir nanga il dépend de combien de gens que Dieu t'a envoyé que tu n'as pas compris? Combien de gens que Dieu a placés devant toi, mais ils comprennent pas toi. Cause à la Jérusalem était. Jérusalem. Malheur à toi. Parce que visitation est acquis. Tu n'as pas compris. Malheur à toi. Parce que le Messie a quitté le roi de l'égazo de l'Ikolo. Ne pensez jamais que mon ton zamba rotine de la yo. Un homme parfait. Il aujourd'hui tu vas rappeler à Dieu. Je sais que ton cœur a des paroles. Ton cœur parfois a des découragements. Parfois tu tombes, mais t'es parfois ça ne va pas, mais lève-toi. Ça m'a vu ça, Élie. Deus está a dizer a Elias. Ele está a dizer Deus está também não sou melhor que Elias. Come. O caminho ainda é percurso ainda é para te garantir que tu vai te fazer chegar. Hoje vai clamar a Deus de aliança. Diga Deus de aliança. J'ai besoin du manteau. Eu preciso do manto. Para separar as coisas da minha família. Esterilidade que está na família. Sorteirice que está na família. O bloqueio que está na família. Le Dieu d'alliance. Eu te chamo o Pai da aliança. De grandes choses. On imploramos Deus. Et on appelle e chamamos le manteau du Père. O manto do Pai. Lève-toi là où tu es. Levanta onde se encontra. Je n'ai que 10 minutes. Deus nos guarda. Le dimanche, on va continuer. Pour aujourd'hui, lève tes mains. Dieu n'oublie jamais les sacrifices des hommes. Par sacrifice, on doit la tombe, mais il faut qu'on s'en fasse ça. Dieu voit et il connaît. Avec combien que tu te donnes? Il sait tes sacrifices. Il voit ton cœur. Dieu ne regarde pas les expressions, mais il regarde la motivation. Parfois tu viens à l'église, tu te sens humilié, tu te sens oublié, tu te sens abandonné. Mais dans ton cœur, ne m'abandonne pas. Je traverse l'hiver. Fais tes jours devant nous. Lève tes mains vers le Seigneur. Aujourd'hui, je déclare sur le Fils et les filles d'alliance. Bonne alliance. Vous qui Dieu a appelé.
Et dans la pambaté, quand je parle dans ton cœur, tu sens que Makambo tata solo besa présent. Makambo va solo besa vivant. Le nom solo bané na solo baboye. Tu vas ressentir ce fardeau dans ton cœur. Tu l'as quitter dans ma boque na yo. Maman, tu as des familles à nourrir. Ceux qui ont la nuit élité, il faut que un jour dans boque na yo. Moi je beba. Ceux qui ont la nana élité, na papa na yo, na papa de la bino. Il te faut l'onction des pères. Ce n'est pas en faisant ma voix l'onction de la famille. Enfin, mon sika ya tata, mon sika ya maman, mon sika ya bandeko, avec mes place sur mon corps, et mon courage dans mon tombeau, tu sais que retourne à yo. Et ça pour résoudre ma problème familial. Sans l'Élysée, mon bébé. Sans l'Élysée, pas ni à mon corps à mon coufa. Sans l'Élysée, on s'était au bébé. Parce que mon corps, moi et bébé. Dieu de grâce et de paix. Seigneur, je te prie, le Dieu de mon Père Salomon. Sans ma Bible, aujourd'hui, Père éternel, je te présente ces enfants. Il y a un qui s'en va en haut. Nous allons présenter et ils sont acceptés. Et il y a Boutou et il y a Moï. Ils ne vont pas lâcher. Et il y a Boutou et il y a Moï. Nos filles, ils ne vont pas abandonner. Ils sont attachés à cette alliance. Père, c'est le temps du manteau. Donne le manteau. Afin que mon bon tabac va solo. Que réellement nous voyons. L'esprit de ton Père sur toi. Parce que moi qui m'en abandonne. Parce que c'est le mon amabota. Je te grâce sur vous. La place sur vos salut. Recevez cette grâce. Recevez cette onction. Le roi est ainsi carré. Il y a ceux qui ont écouté. Oh, bah, il y a un mitema. Quand on a ça, on a aussi la capacité. Voilà pourquoi les lions sont là. Et comme on bouteille à moi, quand tu appelles le Dieu de ton Père, tu l'appelles à tout moment. Réparez l'eau. Réparez la Seigneur, souffle. 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 Que le manteau marche dans l'église. Et qu'on dise à ma porte à la famille. Et qu'on dise à ma porte à la famille. Et qu'on dise à ma part à la famille. Et qu'on dise extrêmement à ma famille. Et qu'on dise à l'extrême à ma famille. Et qu'on dise à Nius à ma famille. Arrêtez même cette musique que je vais appeler du silence pour ça. Merci Saint-Esprit. Je veux l'assistant de Dieu. De l'assistant d'esprit. Ici, je déclare, j'ai la précision de ces hommes. Le mot que je dis souvent, les prototypes de l'assistant d'esprit. Les prototypes des familles. Oh Jésus, Libra Santa Raposana. Reima Evoshine Libra Santa Ribo. Ici, je m'adresse à ma prototype. C'est-à-dire que je vois devant moi ma numéro 1. C'est-à-dire papa, il faut voir dans l'histoire pour que je ne suis pas là. Je vois des influenceurs de famille. C'est-à-dire qu'ils peuvent influencer, commencer, donner l'impulsion des choses. Et Marie, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, je te prie maintenant.
Père éternel, que ton onction et ta grâce et emballé ça au moment. Je sais une chose. Quand tu appelles une personne, tu les capacites. Dans les mondes nuances, il y a un monde spirituel qui s'élève. Ce qui est ça, Satan, pour qu'on dise ça va bien la famille. Ce qui est ça, Nzambe, pour qu'on dise ça va là ma famille. Le nom a déclaré le grand monde nuances. On a prototype de la famille. Alors, erreur maman na yo sala. Le diable a voulu que bandera pas na yo. Et pas na yo et au sala maté. Au nom puissant de Jésus, nous avons déclaré le corps na yo. Prototype à famille. Prototype à l'imota. Prototype à famille. Prototype à l'imota. Je déclare sur toi. Que cette onction, que cette grâce, ta mort est là où tu es. Je sens une onction avant que je dépose mon micro. Je vois des gens devant moi. Merci Jésus. Des prototypes, des prototypes, des prototypes, des prototypes. Je dis bien des prototypes, des prototypes, des prototypes. Et ça marque des prototypes, des prototypes. Je souffle sur vous. Que le vent souffle.